Olá, estamos aqui iniciando mais um culto confinado. Estamos hoje no dia 20 de abril, sendo o 33º dia do nosso confinamento. Quero te convidar a pensar nas Escrituras, ter um tempo de meditação e um tempo de oração. Sejam todos bem-vindos, aqueles que já fazem parte do nosso canal. Muito bom tê-los aqui. Aqueles que estão chegando agora ou por algum motivo receberam este vídeo, quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Deus te abençoe. Cada webnauta, que você tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Quero nesta tarde destacar aqui as famílias que nós temos orado por elas sequencialmente. E hoje eu quero aqui destacar a família do Glauber, da Marta, do Robert, do Lucas e da Maria Alice. A Maria Alice faz aniversário esta semana. Muito bom. E essa família tem utilizado o tempo de confinamento para fazer o seu culto doméstico. Esta é uma das famílias que tem feito o culto doméstico e deixado o Senhor fazer diferença nesse tempo. A segunda família que eu quero destacar é a família da Elisângela, do Silvio, da Amanda e do Gabriel, nosso jogador de futebol, né? Um abraço para todos vocês. Percebemos aí a importância do tempo de reflexão bíblica, do estudo na vida das famílias, como é um tempo de paz, de tranquilidade, um tempo que a gente muda o nosso radar, o nosso foco da conexão com esse mundo. Tanta notícia, tanta informação, a gente para tudo e se conecta na oração, leitura da Bíblia e ação do Espírito Santo. A terceira família que eu quero destacar é do nosso presidente, que é o Máximo, né? Nosso querido irmão Agripino Máximo e a sua esposa Lena. Saudade de vocês. Nosso irmão Agripino é um dos diáconos da nossa igreja também e faz um trabalho fantástico na condução da igreja conosco. Deus abençoe, Lena. Se alimente, viu? Cuide da saúde aí. Leve a sério nesse tempo. Deus abençoe sua família. Vou estar orando por vocês. E a quarta família que eu quero destacar aqui é o Cacá e a Verônica. Esses dias eu falei do Cacá aí, abasteceu todo mundo com seus pés de abacate aí. E eu quero destacar aqui a vida do Cacá e da Verônica. Deus abençoe a vida de vocês. O Carlos Jesus. Quero também aproveitar e apresentar para vocês a família da Cristolândia, aonde o nosso amigo Marcelo Machado tem trabalhado com eles. Então, essa família maravilhosa aí é alvo também das nossas orações, do nosso cuidado. Cada um dos meninos eu estou colocando o nome para orarmos no WhatsApp da igreja, né? Para que a gente ore por cada um individualmente. Quero nesse instante iniciar nossa oração. Senhor Deus, queremos aqui te apresentar cada uma dessas famílias, meu Pai. A família do Glauber, da Marta, o Robert, o Lucas e a Maria Alice, Deus. Abençoe cada uma dessas vidas, encha-os com a tua graça, guarda-os de todo mal, de todo o vírus, Deus. Também te pedimos pela vida da Elisângela, do Silvio, da Amanda e do Gabriel. Oh Deus, proteja esses que têm saído para trabalhar, a Marta, o Silvio, Deus, guarda-os do mal. Guarda-os de qualquer contaminação na sua saúde, Deus. Também te pedimos pela vida do teu servo Agripino e da Lena. Abençoa, Deus, essa família. Abençoe toda a saúde deles, todo o casamento, a vida e os projetos deles. E da mesma forma eu te coloco o Cacá e a Verônica. Deus,
trabalha nas emoções, estabelecendo paz, tirando deles toda a pressão desse confinamento. E ainda te apresento, Deus, a vida da Cristolândia, aonde o Marcelo tem trabalhado com cada um deles ali. Deus, abençoa cada um destes meninos, ser com a saúde deles, com o processo de aprendizado deles e de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, no teu nome santo e precioso, Senhor Deus. Amém. Muito bom! Agora, você vai ter aí um louvor. Enquanto esse louvor, ele acontece, você vai ter aí o privilégio de ficar de joelhos, se assim desejar, e de orar. Orar pela sua família, orar pela sua vida, orar pelos seus amigos, orar por aqueles que você está preocupado. Faça isso nesse momento, interceda, agradeça, coloque diante do Senhor esse momento. E após, voltaremos para a meditação no livro de Judas. Deus abençoe. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Muito bom orar, né? Estamos aqui retornando para meditar na Epístola de Judas. Abra aí, é o penúltimo livro, está antes de Apocalipse, é um capítulo apenas, 25 versículos, e nós vamos meditar neste livro para que você entenda o porquê da escolha desse livro. Nós terminamos a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, 2 e 3, e a segunda epístola de Pedro, ela tem uma semelhança muito grande com o livro de Judas. Existe uma linha, né, de autores, de teólogos que entendem que essas
duas epístolas, né? Tanto a de Judas quanto a de 2 Pedro, elas tenham relações de semelhança e de consulta. Eles não sabem precisar qual que foi instrumento de inspiração também de uma para outra, né? Mas que fazem parte desta semelhança. Vamos destacar aqui, dentro dos 25 versículos, uma característica de convocação que Judas traz para a sua igreja. E vamos pensar nisso. Você está preparado para a batalha? Pensa nisso. Vamos ler comigo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Eu gosto muito dessa palavra multiplicados. É uma expressão que eu uso quando eu vou estar terminando nossos cultos. Eu digo nunca encerrados. Estamos multiplicados. Então, essa ideia de que nunca se encerra na presença de Deus, você continua mudando apenas o local, mas o Senhor permanece à frente, conduzindo, guardando e utilizando a nossa vida. Judas tem uma característica de usar um tripé. Então, geralmente ele coloca a ideia em trios de palavras ou em trios de conceitos. Aqui ele usa a ideia de que nós, ao irmão de Jesus, aos que foram chamados, amados e guardados. Então, ideias interessantes para fortalecer a sua ideia principal. Então, ele usa 3 palavras no mesmo sentido, fechando o seu raciocínio. E aí ele vem destacar a partir do verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos. Por que eu te falei se você está preparado para a batalha? Porque esse é um convite de Judas, nos convocando para estar preparados para lutar pela fé, um verdadeiro apologeta. E aí ele continua: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente entre vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Judas está destacando pessoas que começaram a se aproximar do povo de Deus, do povo escolhido, na intenção de trazer divisão e dissimulação para o meio da igreja. Essa característica, ela não é nova, é uma estratégia muito antiga, e por isso a importância e a necessidade de uma percepção em tudo que fazemos e em todo o tempo. O Espírito Santo, ele é vivo e é ele quem cuida da sua igreja. Precisamos estar atentos com os frutos dignos de arrependimento e perceber se aquilo que está sendo dito pode ser visto na atitude manifesta de quem diz. Continua comigo. Verso 5, um detalhe ainda do verso 4. Ele diz que as pessoas se infiltraram, trazendo libertinagem e negando Jesus Cristo. Você percebe desde o princípio esta pedra angular que sustenta a nossa fé, a pedra principal que foi rejeitada pelos seus, né? Essa pedra
ela o tempo todo, existe uma luta infernal para tirá-la do centro de saúde e de vida da igreja. Esses que se infiltravam com libertinagem negavam Jesus Cristo. Toda essa característica de negação de Jesus Cristo é uma evidência de um anticristo, de alguém que não tem compromisso. Ah, mas a pessoa lê muito a Bíblia, a pessoa estuda muito. Ela está fazendo uma leitura dissimulada. Ela não conhece o que ela está falando e ela está perdida no que ela está pregando. Quem nega Jesus Cristo, de fato, demonstra a sua desconexão com a verdade, com a palavra da vida. Isto é um argumento basilar. Se nega Jesus Cristo, não tem nenhum tipo de ligação com o cristianismo. Primeiro ponto. Se prega libertinagem, ao invés de obediência às Escrituras, precisa ser corrigido. Se continua na prática, precisa ser evitado. Por quê? Porque esta pessoa de fato não está ali querendo ouvir e obedecer ao Senhor. Ela está ali para atrapalhar e desviar os fracos e incultos que não perceberam ainda quem é de fato essa pessoa. Continuando, verso 5: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, se servem de exemplo. Olha aqui três exemplos que Judas destacou. Ele deu exemplo de todos aqueles, no verso 5, do povo que foi liberto e na caminhada com Moisés não creu em Deus e foi infiel na credulidade, morreram no deserto. Podemos observar no livro de Números toda a geração que foi ali exterminada por não acreditar no Deus que os libertou, no Deus que eles viram agindo. Incredulidade opcional. Primeiro exemplo que ele deu. A segunda, ele destaca os anjos que pecaram. 1/3 dos anjos foram precipitados nas trevas. Então ele deixa bem claro que não pense que quem faz o errado, confirmando a ideia de 2 Pedro, ouve aqui você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, webnauta, quem está errando propositadamente, se arrependa hoje, não minta para você, pare com isso, Deus está vendo tudo e quer te salvar. Então você precisa abandonar o erro, abandonar a mentira, abandonar o pecado, se arrepender e mudar a posição. Por quê? Porque Deus vai tratar aqueles que estão errando optativamente. Quem faz isso sem perceber e está sendo ensinado é uma coisa, mas quem tem total consciência do seu erro precisa abandonar, porque será tratado. Então este é o segundo exemplo, nem os anjos foram poupados. E o terceiro exemplo, ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra. Foi uma cidade totalmente destruída por conta da sua imoralidade, do desprezo que teve com o Senhor. Então esses são 3 exemplos que ele dá de que aqueles que estão abandonando ao Senhor
irão prestar contas para ele no tempo adequado. Nada fica impune. Continuando, verso 8: da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instintos, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Essa questão do corpo de Moisés é interessante, porque fazia parte de uma literatura não inspirada, chamada Assunção de Moisés, que declarava uma disputa do arcanjo Miguel com o próprio diabo a respeito desse corpo, tendo em vista que o Senhor não dá declarações de onde esse corpo foi enterrado ou como Deus resolveu essa situação. Então, isso faz parte de uma literatura não inspirada que foi citada, que era um conhecimento local. O mais importante aqui que está sendo dito é a atitude de não blasfemar, de não ser alguém que desrespeitosamente agride aos céus, às escrituras e ao próprio Deus ou anjos celestiais. Precisamos ter temor, não vamos brincar com aquilo que é sério. Continuando, verso 11: ai deles, ai desses homens que continuam fazendo o que querem de modo destemido, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Olha o primeiro exemplo, Caim, capítulo 4 de Gênesis. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. 3 atitudes de pessoas que de alguma forma desprezaram a vontade do Senhor e seguiram os seus corações e foram tratados por Deus, foram punidos, porque fizeram aquilo que era irregular perante os olhos de Deus. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que precisa ser abandonado. Continuando, esses homens que praticam tais coisas, essas pessoas, são rochas submersas nas festas de fraternidade de vocês, comendo com vocês de maneira desonrosas. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas. Qual a função de uma nuvem? Ela anda carregada com água. Se essa nuvem não tem água, é uma nuvem que não tem função nem serventia. Impelidas pelo vento, árvore de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos. Eu quero destacar agora para esse exemplo, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Deixa eu dar uma paradinha aqui no verso 13. Lá no capítulo 12 do livro de Daniel, no verso 3. Daniel, capítulo 12, verso 3, existe um destaque para as pessoas que caminham, ou que encaminham, ou que conduzem outras para a eternidade. A Bíblia diz que eles brilharão como estrelas eternamente. Olha o que diz o texto: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre, ou seja, apontando um caminho. Porém, Judas, ele utiliza esta exemplificação de modo negativo. E ele diz o seguinte: estrelas errantes.
para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. A estrela foi feita para brilhar, para apontar o caminho. E nesse caso, essas estrelas errantes, elas são exemplo do que não deve ser seguido. E o destino delas é as trevas. E quem os seguem e os imitam também serão destinados para o mesmo tipo de escuridão. A Bíblia nos alerta: muda de atitude, abandona o seu pecado e vem para a verdade, porque existe um Deus que é soberano. Ele já puniu no passado, ele não tem prazer em punir. O destaque da palavra não é a perdição, é a salvação. Porém, um outro destaque da palavra é que não é por obrigação, é por aceitação. Devemos de modo voluntário aceitar e devemos de modo muito sério nos esforçar. Continua comigo. Enoque, o sétimo a partir de Abraão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Esta parte também de Enoque é uma citação de um outro livro não inspirado, que ele apresenta, destacando aqui a vinda do Senhor por este material que ele utilizou. Na continuidade, verso 16: essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si, e adulam os outros por interesse. Olha que palavra forte. Adular outras pessoas por interesse, não por amor. Não é uma pessoa carinhosa por amor, mas é alguém que faz algo de modo interesseiro. A Bíblia condena esse tipo de atitude. Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo, deve ser abandonado. A marca do cristão é a sinceridade e a atitude sincera e verdadeira. Verso 17: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Você já percebeu em pessoas que causam divisões? Elas precisam ser percebidas. Se isso é uma constância, isso é uma característica de alguém que não tem o Espírito de Deus, não quer se consertar, não quer mudar. Continua. Verso 20: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada da carne. Perceba que algumas vestimentas não demonstram uma vida de compromisso com Deus. Tem tipos de roupas, tem modas que você tem que abandonar, meu irmão. Alguns tipos de modas e roupas que não fazem parte do proceder do cristão. E aí, olha o fechamento desta epístola de Judas: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder
e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Muito lindo este louvor. Meus irmãos, fica muito claro para nós a postura de um cristão, o compromisso com o Senhor e o abandono do pecado. Precisamos entender que de Deus nada fica de lado. O Senhor, Ele quer nos salvar, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos salvar. Porém, eu preciso abandonar o pecado, reconhecer meu erro e mudar de lado. Eu preciso ter uma atitude que obedeça às Escrituras e caminhe na direção do Senhor. Este é o livro de Judas. Você está preparado para a batalha? Então viva para a glória de Deus. Estamos multiplicados e nunca encerrados. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser.